Altura para o ponto de ordem com João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados. Bom, muito boa noite. Boa noite. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal à Noite. Já vamos falar deste caso de Braga. Para já vamos começar por uma notícia que acabou por marcar esta quarta-feira. Tem a ver com as duas mortes na freguesia de Belas, no concelho de Sintra. Dois trabalhadores que estavam a operar uma grua. Uma obra que não tinha licença. Por isso mesmo pergunto-lhe o que é que pode acontecer agora a esta empresa, porque ao que conseguimos apurar, não só estas duas vítimas não tinham proteção, como há esta questão da falta de licença. Em primeiro lugar, é mais uma vez, infelizmente, uma situação, tal como no Elevador da Glória, em que se fala de equipamentos e da sua segurança e da forma como existe ou não manutenção nesses equipamentos. Depois, há outra coisa que é importante dizer, esta plataforma elevatória, que era utilizada para fazer a pintura das fachadas de um prédio, o principal problema não é a licença. A licença é uma situação, tem vindo a ser falada durante o dia, a falta de licenciamento, que é uma coisa grave, e é grave, mas é uma questão que se resolve na relação entre o empreiteiro, o dono da obra, e a Câmara Municipal. Não é uma situação que provoque só por si o acidente. O que está aqui em causa, no caso do licenciamento, é um incumprimento das regras relativamente à Câmara Municipal. Mas o que se tem que discutir e o que se vai discutir aqui, porque nós vamos ter 3 processos em paralelo. O primeiro é a ACT, que tem que fazer um relatório do que realmente se passou naquele caso. Autoridade para as Condições de Trabalho. Autoridade para as Condições de Trabalho, desculpe. Depois será o Ministério Público, com base no relatório que a Autoridade para as Condições de Trabalho fizer, vai apurar se houve ou não violação das regras de segurança que implique responsabilidade criminal de quem vier a ser apurada. Naturalmente, podemos ter várias pessoas que podem vir a ser responsabilizadas e, no fim, ainda temos a questão do seguro de acidentes de trabalho, que também terá outro processo e que será, no fundo, a indenização que será paga aos familiares das vítimas. Portanto, temos aqui 3 caminhos em paralelo, mas que o principal e aquele que é o inicial é a ACT. Porque o que nós temos que saber agora é como é que aquilo estava a funcionar. Se havia formação das pessoas que lá estavam, se havia a manutenção devida, se havia a verificação de segurança, se estava... E aqui a questão da fiscalização não funcionou, porque se tivesse existido fiscalização, tinha-se percebido que não havia... Não sei, porque repare, há vários fatores que podem determinar. Porque, imagine, se eu colocar lá a pessoa sem formação, a pessoa não sabe manobrar uma máquina. Se me disserem a mim para ir manobrar uma máquina hoje ou amanhã, é claro que vai correr mal. E a questão é... Cada empresa que faz aquele tipo de trabalhos tem que dar a formação adequada. Sim, mas já nem me estou a referir a essa parte. Estou-me a referir à falta de licença para ter uma grua na via pública. Mas repare, a licença e o licenciamento, o fiscal que lá vai, não vai verificar como é que está o aparelho, se tem as manutenções. O que ele vai verificar, essencialmente, é se existe licença. É se existe licença. E se não existe licença, em princípio, embarga a obra. É só isso. É isso que eu estou a dizer, que não existiu previamente, não, que se calhar não, até podia ter evitado este acidente. Sim, se não houvesse obra, nesse sentido, sim, claro. Marisa, se tivesse havido a paralisação da obra, é óbvio que não havia sequer acidente. A questão agora é, e o que o ACT e o Ministério Público vão ter que fazer, é investigar se dentro da obra haveria ou não haveria responsabilidade por aquilo que estava a acontecer que provocou este acidente mortal de 2 pessoas, infelizmente. Porque estamos a falar de 2 pessoas que estariam a pintar e que, infelizmente, faleceram em circunstâncias que vão ter que ser apuradas. Imagine, se não houvesse manutenção do equipamento, obviamente, o responsável pela manutenção da empresa vai ser responsabilizado, tal como a própria administração, em princípio. Então, já percebemos que há aqui muitos pontos a serem apurados. Há aqui vários pontos, mas o que para mim é mais importante salientar é que muitas das vezes há uma tendência das empresas para aligeirar custos. E normalmente esse aligeirar de custos é na área da segurança. E infelizmente, por vezes, as coisas correm mal. Outras vezes não, por sorte, as coisas não correm mal. Mas as normas de segurança existem precisamente para isso. Serem cumpridas. Exatamente. E para evitar acidentes. Claro, quando o fabricante diz que isto só pode ser usado assim, nós temos que só usar daquela forma e não de outra forma. Portanto, só este incumprimento é o suficiente para poder provocar um acidente, mortal ou não, mas um acidente. Imagine que poderia ter morrido mais gente que estivesse ali a passar. Sim. Era um acidente que poderia ter sido ainda muito mais grave. Com consequências mais graves. E a questão aqui é, as pessoas que são responsáveis pela manutenção e pela segurança de todos os equipamentos que nós utilizamos, inclusivamente, não podem aligeirar nessas condições, porque senão
pode correr mal. Sim, vamos, como correu aliás, vamos Como correu avançar neste para caso. outro caso e falar desta operação conjunta das autoridades portuguesas e espanholas que levou à apreensão de 3.300 quilos de cocaína. 3 pessoas foram detidas em Málaga, também em Portugal. E estamos aqui perante vários crimes, desde pertença à organização criminosa, tráfico de substâncias estupefacientes, detenção ilegal de armas, também atentado contra agentes da autoridade, contra a segurança rodoviária. Estamos a falar de que molduras penais para todos estes crimes? Bem, eu diria que facilmente chegam à pena máxima por cúmulo jurídico aos 25 anos. Mas o que eu acho engraçado aqui é que, obviamente, são pessoas que não têm qualquer pudor, nem qualquer consciência relativamente ao mal que provocam à sociedade em geral. Cometem todo o tipo de crimes para proteger o seu lucro, mas há uma coisa que é interessante. O crime é internacional, mas a própria segurança e as próprias forças de segurança também já funcionam de forma internacional. Tanto que é uma operação entre a Espanha e Portugal. E isso, para mim, é o mais relevante. Em tantas notícias negativas que temos hoje, e vamos falar delas, temos uma positiva que é esta cooperação. Que é a cooperação que existe e que, pelos vistos, está a funcionar. Porque até aqui já falámos várias vezes nesta cooperação que existe entre Portugal e outros países. Portanto, não há outra forma de combater este tipo de criminalidade se não for juntando forças, porque, caso contrário, é óbvio que vai sempre haver uma derrota se for a polícia portuguesa única e exclusivamente ou a espanhola. Vamos a um outro caso que ainda continua a marcar a atualidade, Que é um caso contornos. triste. O jovem de 15 anos que matou a própria mãe na Cruz Quebrada na semana passada no concelho de Oeiras. O que é que ainda falta saber sobre este caso? Eu gostava de fazer só uma distinção deste caso com outro que falámos há pouco tempo, daquele rapaz de 14 anos que matou a mãe, que era vereadora. É diferente, porque neste caso nós tivemos N situações de sinalização do risco. E eu não consigo perceber ainda hoje, e já falei disto há uns dias, e continuo a não perceber... As falhas que aqui... É porque é que... O que é que houve? Exato. Porque é que eu gostava de perceber porque é que demora tanto tempo, porque há uma coisa que eu não sei se as pessoas já perceberam, porque houve uma certa confusão, porque no início até apontaram o dedo à CPCJ do Oeiras. Eu não sei se eles falharam, se não conheço. Agora, as pessoas têm que perceber uma coisa. A intervenção de uma CPCJ, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, só ocorre com consentimento, em princípio, dos pais. E o que aconteceu foi que ela acompanhou aqueles pais que entraram em Portugal em 2024, acompanhou-os, porque eles foram sinalizados, tentou, com o apoio e acordo dos pais, ver se as coisas melhoravam. Não melhoraram. O que é que a CPCJ disse? Eu não consigo resolver o assunto, isto tem que ser mesmo o tribunal a resolver, porque o tribunal tem que impor medidas. E foi isso que aconteceu a partir do verão do ano passado. Ora, desde o verão do ano passado, em que a CPCJ disse isto não consigo resolver, preciso do apoio, transfere o caso para a Justiça. E o dia da morte, nós tivemos várias visitas da PSP ao local, segundo li há pouco, tivemos várias sinalizações de risco. Houve inclusivamente, segundo li no meio de comunicação, que houve inclusivamente a intenção do próprio tribunal de tomar uma medida e de afastar os jovens da mãe, porque foi isso que estava em causa, e nada foi feito. Então, mas onde é que identifica aqui a falha no meio de todo este novelo? Eu gostava de perceber, e para isso era importante que o tribunal comunicasse com... Até porque este é um caso que pode ter repercussões futuras. Era importante que o tribunal explicasse o procedimento que foi seguido, porque muitas das vezes o tribunal não comunica e o que acontece é que todos nós andamos a especular, há muita gente que especula e diz coisas que não são verdade. Era importante dizer o que é que aconteceu realmente, o que é que levou o tribunal a fazer ou a não fazer o que deveria ter feito. Portanto, é muito importante que haja uma investigação que leve a esse apuramento. E depois há outra situação que me parece grave, eu sei que estamos a ficar sem tempo, mas há uma situação que me parece grave, que é a luta que neste momento existe para tomar conta da menina de 4 anos. Isto parece um leilão. Vem a família materna, vem a família paterna, já se diz que o próprio pai quer ficar com a guarda. Mas à partida, com os contornos que esta história tem, o que é que lhe parecia mais sensato? Parece-me que não. Agora, mas também tenho que lhe dizer outra coisa. É que este é um daqueles casos em que, por exemplo, ele é detido numa data e a guarda das crianças só é atribuída à mãe 1 ou 2 meses depois. Já falámos aqui disto, que é o facto, nestes casos de violência doméstica, haver um processo de família a correr em paralelo com um processo de crime.
E isto não faz sentido. Ou seja, como é que alguém que está preso ainda tem a guarda das crianças e essa só é atribuída depois? Portanto, era importante olhar para isto, era importante olhar para as vítimas e tirar ilações daqui, porque se nós continuarmos só a lamentar mortes, elas vão continuar. Para este caso, e para percebermos bem os contornos deste caso, era muito importante ouvir a versão do tribunal. Mas acredita que isso vai ser do conhecimento público? Eu tenho muitas dúvidas. Porque temos tribunais, e já falámos aqui, já elogiámos até aqui, e acho que até foi com a Marisa, o Tribunal de Setúbal pela forma como comunicou nas crianças de Alcácer. Foi uma comunicação exemplar, nós percebemos o que estava a passar. Sim. E não houve mal nenhum ao mundo, não trouxe mal nenhum ao mundo. Foram abandonadas em Alcácer, as duas crianças, e que o Tribunal foi comunicando com as pessoas. É assim que tem que ser. O Tribunal não pode estar fechado. Bom, queria ouvi-lo também sobre este caso de Braga, de uma mãe que saiu pelo menos 5 dias, deixou 2 filhos em casa, à sozinhos, guarda de uma criança de 3 anos 15 anos e outra de 15. Esta também foi constituída arguida por acusada de crime de exposição ao abandono. O que é que vai acontecer agora? O que é que deve acontecer agora a estas crianças? Bem, é o segundo caso que nós temos aqui hoje de crianças em que o Tribunal sabia o que acontecia. Ou seja, o Estado não é uma daquelas situações em que o Estado é surpreendido. E volto ao caso da criança, do jovem de 14 anos que matou a mãe, que nada fazia prever aquilo. Aqui estamos em mais um caso em que, tal como no caso de Algés, havia já uma sinalização da situação. Havia um conhecimento de uma situação de violência doméstica. Como é que, ainda assim, é possível que as crianças sejam abandonadas? Por sorte, a criança de 15 anos, pronto, já tinha alguma maturidade para tomar conta da irmã, mas nada nos garante que não poderia ter ficado sozinha a criança de 3 anos e depois o que é que aconteceria? Mais uma vez eu volto a dizer, é muito importante olhar para estas situações. A partir de que idade é que é considerado normal alguém, um jovem, ficar em casa sozinho, por exemplo, a tomar conta de um... Eu diria que não é. Não deve ser normalizada essa situação, porque o poder e as responsabilidades parentais pertencem aos pais, não é aos irmãos. Não quer dizer que eles não o façam. Mas se o irmão tivesse 18 anos, aí já não se colocaria essa questão? Era diferente porque era maior. Mas, de qualquer forma, o que me preocupa é haver sinalização de situações e nós não percebemos porque é que não há uma atuação. Mas também temos que perceber que todo o sistema não funciona bem. As crianças, por exemplo, que são institucionalizadas com 15 ou 16 anos, muitas das vezes estão em situações sem supervisão. Até engravidam por vezes lá nos sítios, porque não há esse acompanhamento. Bom, nós estamos a ficar sem tempo. Vamos muito rapidamente para a voz do cidadão, ou seja, comportamentos que cada um de nós deve ter quando é confrontado com situações que podem ser de risco. Se alguém detectar, por exemplo, uma criança que possa estar em risco, o que é que um cidadão deve fazer? Tem que falar com o PSP ou deve falar com o PSP. Nem sequer tem que se identificar. Basta identificar a situação à PSP, até tem esse dever moral e dever legal de o fazer. E acho que nós muitas das vezes olhamos para lá. Ao caso que falava das crianças que foram abandonadas em Alcácer do Sal, houve pessoas que estavam no café e que acharam estranho alguns comportamentos. Nessa altura deviam tê-lo feito, é o que está a dizer. E há outra coisa que eu também queria sublinhar e que não dissemos há pouco, que até foi uma das coisas que foi falada durante a semana, que é a situação de, alegadamente, o jovem ter ido à PSP apresentar a queixa e não terem aceito a queixa. Também foi falado esta semana ao jovem de Algés. Isso não pode acontecer. A polícia, a partir do momento em que toma conhecimento de um crime público, como era o caso, tem que atuar. Portanto, qualquer pessoa pode apresentar queixa e não é obrigatoriamente identificada essa queixa. Muito bem, temos mais questões da voz do cidadão, mas vai ter que ficar para a semana que vem. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Até à próxima, Marisa. Boa noite.